Eu nunca entendia muito por que eles achavam que aquele apartamento era tão bonzinho assim. As coisas eram simples: um sofá rasgado, uma mesa de centro arranhada, uma estantinha com marcas de livros que nunca mais estariam ali. Mas o que mais chamava a atenção era o relógio na parede, bem acima da TV velha que alguém tinha deixado. Um relógio de madeira escura com ponteiros metálicos, parado exatamente às 3h03. Eu comentei, meio rindo: parece que alguém esqueceu de trocar a pilha, né? A corretora nem olhou. Ela só respondeu: ah, essas coisas o proprietário disse que você pode tirar se quiser. Fica à vontade para deixar do seu jeito. Eu nem dei muita bola. Assinei o contrato ainda naquela semana e em poucos dias eu estava ali, sozinho, com as minhas caixas, minha cama desmontada e o barulho distante da cidade entrando pela janela da sala. A primeira noite foi estranhamente tranquila. Eu organizei algumas coisas, liguei o Wi-Fi, pedi comida, deixei a TV ligada num volume baixo só para ter alguma voz no ambiente. O relógio continuava parado às 3h03, me encarando do alto da parede. Eu pensei em tirar, mas deixei para lá. Amanhã eu tiro, eu disse para mim mesmo. Era por volta de 11h30 quando eu decidi dormir. Montei a cama de qualquer jeito, joguei um lençol, um travesseiro e me joguei ali, exausta. O dia tinha sido longo. Eu peguei no sono rápido. Acordei no meio da madrugada sem saber direito por quê. Eu não tinha pesadelos, não tinha barulho, não foi toque de celular. Eu simplesmente despertei. O quarto estava escuro, só com um fiozinho de luz vindo por baixo da porta da sala. Eu virei na cama, procurando o celular na mesinha improvisada com uma caixa de papelão. 3h03. Eu demorei uns segundos para perceber. O brilho branco da tela do celular parecia ainda mais forte na escuridão. 3h03, exatamente o mesmo horário do relógio da sala. Eu franzi a testa, cheguei a pensar que tivesse visto errado, mas não. 3h03. Na mesma hora, eu lembrei do relógio parado e, por algum motivo idiota, aquilo me deu um arrepio. Eu passei a mão no rosto, tentando espantar aquele incômodo. Ah, que besteira, cara, eu murmurei. Foi quando eu ouvi um som leve, um toque, depois outro, toque, toque. Não era alto, não era forte, não era como alguém batendo numa porta com pressa. Era educado, quase como alguém pedindo licença. Toque, toque, toque. Eu prendi a respiração. Meu coração começou a acelerar sem que eu entendesse por quê. O som vinha do corredor. Só que tinha um detalhe. No corredor não havia nenhuma porta. Quando eu visitei o apartamento, a corretora mostrou tudo. A sala, o banheiro, o quarto, a cozinha apertada, o corredor pequeno ligando o quarto até a sala. Era um retângulo simples, sem entrada misteriosa, sem nada. Mas naquele momento, deitado na cama, eu tinha a nítida sensação de que alguém estava batendo numa porta que não existia. Eu sentei na cama devagar, tentando ouvir melhor. Talvez fosse algum vizinho, talvez as paredes fossem finas demais, talvez o som tivesse vindo do andar de cima ou de baixo, ou... Toque, toque, toque. Agora eu tinha certeza, vinha exatamente do meu corredor, a alguns metros da minha porta do quarto. Meu primeiro instinto foi negar. Isso é coisa da sua cabeça, você acabou de se mudar, tá sugestionado, cansado, é só algum cano, algum vizinho, relaxa. Mas a cada batida, a sensação de que alguém estava ali, parado do outro lado de algo que eu não via, só aumentava. Eu me levantei. Meus pés nus tocaram o chão frio. O ar parecia mais gelado do que estava quando eu fui dormir. O apartamento inteiro estava parado, sem o ruído da rua, sem o som da geladeira, sem o tic-tac de relógio, nada. Eu abri a porta do quarto devagar. O corredor se estendia à minha frente, estreito, com a parede branca ainda sem quadro, sem nada. E lá no meio, havia uma porta. Eu congelei.
Não era uma porta moderna, daquelas de apartamento padrão. Era uma porta antiga, de madeira escura, com um desenho em relevo, um trinco metálico gasto e uma pequena fresta de sombra por baixo. Ela simplesmente não existia antes, eu sabia. Eu tinha andado por aquele corredor no dia anterior, dezenas de vezes, carregando caixas da sala para o quarto, e não tinha nada ali. Nada. Toque. 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 Agora as batidas vinham claramente de lá, do outro lado daquela porta que apareceu. Eu engoli seco. Senti minha boca ficar seca na mesma hora. Isso não é real. Eu sussurrei, sem nem perceber que estava falando em voz alta. Mas era. Eu via a madeira, via as imperfeições, o brilho opaco do metal do trinco. Eu podia até sentir o cheiro levemente úmido de coisa antiga. A tela do meu celular ainda estava na minha mão. Quando eu olhei de novo, o horário continuava lá. 3h03. Por algum motivo parecia que o tempo tinha travado naquele minuto. As batidas pararam. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Eu não sabia o que era pior. Ouvir as batidas ou o nada. Eu fiquei parado encarando a porta por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Parte de mim queria correr para o quarto, trancar a porta e me enfiar embaixo do cobertor como uma criança. Outra parte queria saber. Precisava saber. Eu dei um passo à frente. O chão rangeu um pouco. A madeira da porta parecia me observar. A cada passo o ar ficava mais denso, como se eu estivesse entrando em outro lugar, mesmo estando no mesmo corredor de sempre. Quando eu estava a 1 metro de distância, algo aconteceu. O trinco se mexeu. Sozinho. Ele girou devagar, fazendo um som metálico suave, como se alguém do lado de dentro estivesse abrindo a porta para mim. Eu parei de respirar. A porta se abriu alguns centímetros e um fio de escuridão se derramou pelo corredor. Não era a escuridão normal de um cômodo apagado. Era mais escura, mais profunda, como se atrás daquela porta não houvesse parede, nem vão, nem teto, só um vazio. Então, de lá de dentro, eu ouvi uma voz. Baixa, rouca, quase um sussurro. Finalmente, você acordou na hora certa. Eu não consigo descrever o que senti naquele momento. Não foi só medo, foi a sensação clara de que eu não estava mais sozinho naquele apartamento desde o primeiro dia. Que alguém ou alguma coisa estava esperando só aquele minuto. E que tudo aquilo, o relógio parado, as 3h03, a porta, jamais foi um acaso. Eu não respondi. Eu não consegui. Era como se minha língua estivesse grudada no céu da boca. O som daquela voz parecia não pertencer a nenhuma pessoa que eu já tivesse conhecido. Não era exatamente masculina nem feminina. Era antiga. Como se carregasse pó e eco. Meu instinto gritou para eu fechar a porta. Não aquela porta, a do meu quarto. Trancar, empurrar algum móvel, fazer qualquer coisa. Mas meus pés não se mexiam. Eu estava preso ali, encarando aquela fresta de escuridão absoluta. Eu sei que você está aí. A voz insistiu, um pouco mais nítida. Você me escuta desde ontem. Desde ontem? Um arrepio me percorreu a espinha. Eu lembrei da primeira noite. Eu não tinha acordado às 3h03. Pelo menos não que eu lembrasse. Mas eu tive um sonho estranho, o corredor, um som distante de batida. Eu tinha acordado suado, olhado o relógio, 4h12. E voltei a dormir achando que era só cansaço. Talvez eu tivesse escutado e simplesmente ignorado. O que você quer? Minha voz finalmente saiu, rouca, fraca. Eu mesmo me assustei com o som dela no corredor vazio. Houve uma pausa. Um silêncio tão grande que eu quase quis acreditar que tinha imaginado tudo. Então, a porta abriu mais um pouco, uns poucos centímetros, suficientes para que a escuridão parecesse avançar um passo. Não dava para ver nada lá dentro, nada, só o preto puro. Entrar, a voz respondeu. É
para isso que a porta existe. Eu ri, um riso nervoso, desesperado, completamente deslocado. Eu não vou entrar aí, eu nem sei o que é isso. A madeira rangia levemente, como se algo encostasse na parte interna da porta. Eu tive a impressão de ver uma sombra se mover, mas pode ter sido só a minha mente preenchendo o vazio. Você sabe, disse a voz. Ou pelo menos, sente. E eu odiava admitir, mas era verdade. Tinha alguma coisa bem no fundo de mim que reconhecia aquele chamado. Uma parte que eu não queria olhar. Uma parte que eu tinha enterrado com trabalho, mudanças e desculpas. Por quê? Por que agora? Perguntei, tentando ganhar tempo, tentando organizar meus pensamentos. Tem tanta gente nesse prédio, por que eu? Silêncio de novo. Mas dessa vez a pausa parecia carregada, como se algo tivesse escolhendo com muito cuidado as próximas palavras. Porque você está vazio, a voz respondeu, com uma calma quase gentil. E quem está vazio escuta melhor. Aquilo me atingiu como um tapa. Eu pensei nos últimos meses, no término, na forma como tudo acabou, não com gritos, mas com um silêncio pesado, igual ao daquele apartamento. Eu tinha me mudado procurando recomeço, mas talvez eu só estivesse fugindo. Não sou vazio, eu murmurei mais para mim do que para vós. Todos dizem isso, ela respondeu quase divertida, até descobrirem o que deixaram para trás. Uma parte de mim começou a se irritar. Era como se eu estivesse sendo analisado, dissecado, por algo que nem sequer se mostrava. O medo, aos poucos, estava sendo misturado com raiva. O que é você? Perguntei firme, dando mais um passo. Agora eu estava a poucos centímetros da porta. Eu estiquei a mão, hesitando a poucos dedos de tocar a madeira. Antes que eu encostasse, algo tocou do outro lado. Não foi uma mão exatamente. Foi a sensação de um frio intenso, quase cortante, que atravessou a porta e atingiu a minha pele. Eu recuei na hora, ofegando. A sensação ficou ali queimando no lugar que tinha sido tocado, como uma marca invisível. Eu sou a parte que você jogou fora, a voz disse. O que você tentou enterrar, o que você fingiu que nunca aconteceu. Imagens começaram a pipocar na minha mente, rápidas demais para eu controlar. Eu me vi, anos atrás, sentado num hospital, segurando um celular com força, esperando uma mensagem que não chegava. Eu me vi desligando o telefone, enfiando num bolso e nunca mais respondendo ninguém daquele lugar. Eu me vi jogando caixas inteiras de lembranças num lixo, sem olhar o que tinha dentro. A sensação de gelo aumentou. Não, eu não quero ver isso, eu sussurrei, fechando os olhos. Mas você veio até aqui, a voz contrapôs. Você poderia ter voltado para a cama, poderia ter fingido que não escutou, mas você abriu a porta do quarto, você andou até mim, você sempre soube. Ela tinha razão, e isso me irritava ainda mais. O que tem aí dentro? Perguntei, apontando para o breu além da porta. O que acontece se eu entrar? Eu quase pude sentir um sorriso do outro lado. Não era um sorriso humano, mas a intenção estava ali. Você não vai gostar da resposta, ela disse. Mas, se quiser mesmo saber, entre. Ou espere até amanhã. Estarei aqui de novo, às 3h03. Eu olhei para o corredor, para o chão, para as paredes. Tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, totalmente diferente do que eu tinha visto de dia. O apartamento, que algumas horas atrás era só um lugar pequeno e velho, agora parecia um cenário montado para me empurrar naquela direção. Eu dei um passo para trás. A voz não insistiu, não gritou, não suplicou. Ela só ficou ali, quieta, me deixando decidir. Meu coração batia tão forte que eu sentia pulsar na garganta. Eu não vou entrar, eu disse por fim. Houve um silêncio pesado. Por um instante, eu senti um peso estranho, como o desapontamento. Então a porta começou a se fechar. Devagar, com um rangido longo, arranhando meus nervos. Antes de bater completamente, a voz falou uma última vez. Tudo bem, então amanhã. Mas lembre-se, quanto mais você espera, mais escuro fica aqui dentro. A porta se fechou com um clique suave. Eu respirei fundo, cambaleando de volta para o quarto, como se tivesse corrido 1 quilômetro.
Quando fechei a porta do meu quarto e encostei as costas nela, eu percebi que minha mão ainda tremia. Peguei o celular de novo. 3h04. O tempo tinha voltado a andar. Na manhã seguinte, quando acordei com a luz entrando pela fresta da cortina, tudo parecia normal. Talvez normal demais. Eu levantei devagar, com aquela mistura de medo e curiosidade corroendo minha mente. Abri a porta do quarto, o coração acelerando outra vez. O corredor estava vazio. Sem porta, sem marcas, sem sinal de que algo diferente tinha acontecido ali. Eu caminhei até o ponto exato onde algumas horas atrás havia uma porta antiga. Toquei a parede. Lisa, fria, branca. Se alguém entrasse ali naquele momento e eu contasse o que eu tinha visto, eu seria internado. Eu mesmo não sabia se acreditava em mim. Mas aí, quando levantei o olhar, eu vi o relógio na sala. Ele não estava mais parado. Os ponteiros marcavam 8h17 da manhã. Mas logo abaixo deles, na madeira, alguém ou alguma coisa tinha riscado uma linha fina, quase imperceptível. Um número. Eu passei o dia inteiro tentando agir como se nada tivesse acontecido. Fui trabalhar. Respondi e-mails, fiz reuniões. Sorri mecanicamente para colegas que perguntavam da vida nova no AP Novo. Eu dizia que estava tudo ótimo, que era silencioso, que finalmente eu tinha um canto só meu. E enquanto falava, eu sentia lá no fundo que estava mentindo, não só para eles, mas para mim também. A cada hora que passava, a lembrança daquela porta parecia mais real. Eu conseguia me lembrar do som do trinco, da textura da madeira, do tom da voz e principalmente da sensação que eu tive quando cheguei tão perto de entrar. Eu me peguei olhando para o relógio várias vezes ao longo do dia. 13h03, 15h03, 18h03. Em todos esses horários, nada acontecia. Claro, era só um número. Mas na minha cabeça, 3h03 tinha deixado de ser apenas um horário. Tinha virado um convite, um portal, uma escolha. Quando eu cheguei em casa, no início da noite, o apartamento parecia mais vazio. Era como se tudo tivesse sido esvaziado de cor. O sofá parecia mais gasto, a luz da cozinha mais fria, os sons da rua mais distantes. Eu fechei a porta atrás de mim, deixei as chaves na bancada e, quase sem pensar, meus olhos subiram para o relógio na parede. Ele marcava 19h42 e, abaixo dos ponteiros, o risco com o número 1 continuava lá, discreto, como uma cicatriz. Por um momento, eu tive vontade de arrancar aquele relógio da parede e jogá-lo pela janela. Mas algo me segurou. Como se tirar o relógio fosse pior. Como se sem ele eu não tivesse nenhum controle, nenhuma referência. A noite foi se arrastando. Eu tentei ver TV, mas qualquer som parecia alto demais. Eu tentei ouvir música, mas as letras me irritavam. Eu tentei ler, mas não conseguia passar de 2 linhas. Minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. O corredor, a porta, a voz. À medida que a hora avançava, a ansiedade crescia. Era como esperar para uma consulta importante, uma prova, um resultado de exame. Eu sabia que, gostando ou não, algo ia acontecer às 3h03. E, finalmente, chegou a madrugada. 2h58. Eu passei o dia inteiro tentando agir como se nada tivesse acontecido. Fui trabalhar, respondi e-mails, fiz reuniões, sorri mecanicamente para colegas que perguntavam da vida nova no AP Novo. Eu dizia que estava tudo ótimo, que era silencioso, que finalmente eu tinha um canto só meu. E enquanto falava, eu sentia lá no fundo que estava mentindo não só para eles, mas para mim também. A cada hora que passava, a lembrança daquela porta parecia mais real. Eu conseguia lembrar do som do trinco, da textura da madeira, do tom da voz e principalmente da sensação que eu tive quando cheguei tão perto de entrar. Eu me peguei olhando para o relógio várias vezes ao longo do dia. 13h03, 15h03, 18h03. Em todos esses horários, nada acontecia. Claro, era só um número.
mas na minha cabeça 3:03 tinha deixado de ser apenas um horário. Tinha virado um convite, um portal, uma escolha. Quando eu cheguei em casa, no início da noite, o apartamento parecia mais vazio. Era como se tudo tivesse sido esvaziado de cor. O sofá parecia mais gasto, a luz da cozinha mais fria, os sons da rua mais distantes. Eu fechei a porta atrás de mim, deixei as chaves na bancada e, quase sem pensar, meus olhos subiram para o relógio na parede. Ele marcava 19:42. E abaixo dos ponteiros, o risco com o número 1 continuava lá, discreto, como uma cicatriz. Por um momento eu tive vontade de arrancar aquele relógio da parede e jogá-lo pela janela. Mas algo me segurou. Como se tirar o relógio fosse pior. Como se sem ele eu não tivesse nenhum controle, nenhuma referência. A noite foi se arrastando. Eu tentei ver TV, mas qualquer som parecia alto demais. Eu tentei ouvir música, mas as letras me irritavam. Eu tentei ler, mas não conseguia passar de 2 linhas. Minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. O corredor, a porta, a voz. E à medida que a hora avançava, a ansiedade crescia. Era como esperar por uma consulta importante, uma prova, um resultado de exame. Eu sabia que, gostando ou não, algo ia acontecer às 3:03. E finalmente chegou a madrugada. 2:58. Eu estava acordado, sentado no sofá, encarando o relógio como se eu pudesse impedir os ponteiros de se moverem só com a força da vontade. Minha perna balançava sem parar, num tique nervoso que eu não conseguia controlar. 2:59. Eu senti o ar mudar. Sério, é difícil explicar, mas é como se a pressão dentro do apartamento tivesse ficado diferente. O som da rua sumiu por completo. O motor da geladeira parou. Até meu próprio respirar parecia mais alto. 2 horas e minutos e dentes. Eu me levantei. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo apenas se moveu. Dei alguns passos na direção do corredor. 2 horas e 1 minuto. Meu coração batia tão forte que eu sentia dor no peito. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha calma surgindo por baixo do medo, como se uma parte de mim dissesse: você já chegou até aqui. Não tem mais volta. 2 horas e 2 minutos. Eu estava na entrada do corredor. E então, antes mesmo do relógio marcar 3:03, eu vi a porta. Ela não apareceu de repente, como na primeira noite. Não dessa vez. Era como se ela sempre tivesse estado ali, encaixada perfeitamente na parede, como qualquer porta comum de apartamento. Mas eu sabia que até algumas horas antes, ela não estava. 3:03. O ponteiro alcançou o número. O trinco se moveu sozinho. A mesma voz, calma, preencheu o corredor sem eco, como se estivesse falando diretamente dentro da minha cabeça e ao mesmo tempo no ambiente. Hoje, você veio antes. Eu engoli seco. Eu vim para ter respostas. Eu disse, tentando soar mais firme do que realmente estava. O que é você? O que é essa porta? O que tem aí dentro? Houve uma pausa longa. Então a porta se abriu por completo. Nada de correntes, nada de mãos saindo, nada de monstros. Só aquele breu absoluto, profundo, que parecia engolir qualquer luz que se aproximasse. Eu estiquei o braço com o celular na mão, ativando a lanterna. O feixe de luz entrou na escuridão e desapareceu. Não refletiu em parede nenhuma. Não iluminou nenhum chão. Sumiu. Engolido. Você já sabe que não é um lugar normal. É um espaço entre o que você mostra e o que você guarda. Entre quem você é e quem você finge ser. Eu senti a raiva voltar. Isso não faz sentido. Eu parei. Porque no fundo fazia. Eu fui lembrando em flashes de tudo que eu tinha empurrado para debaixo do tapete ao longo dos anos. Situações em que eu deveria ter pedido desculpas, mas virei as costas. Pessoas que eu deveria ter encarado, mas bloqueei. Momentos em que eu deveria ter chorado, mas engoli tudo com orgulho. E se eu entrar
Perguntei com a voz baixa: o que acontece comigo? Você vai ver tudo que deixou apodrecer aqui dentro. E vai ter que decidir o que faz com isso. E se eu não entrar? Retruquei. Se eu simplesmente ignorar? Se eu sair daqui? Mudar de casa? Mudar de cidade? A risada que veio do outro lado não foi maldosa. Foi triste. Você já tentou isso antes, ela disse. Quantas vezes você se mudou? Quantos empregos trocou? Quantas pessoas você deixou para trás achando que o peso ia ficar com elas? Eu não respondi. Eu não precisava. Ela estava certa. A porta não é deste lugar. A voz continuou. Ela é sua. Vai aparecer onde você for, de um jeito ou de outro. Não pode ser às 3h03. Não pode ser num corredor. Pode ser numa lembrança, num ataque de ansiedade, num sonho recorrente. Mas ela sempre volta. Eu senti as pernas fraquejarem. De repente, não era mais sobre o apartamento, nem sobre fantasmas. Era sobre mim. Sobre tudo o que eu tinha evitado encarar. Eu fechei os olhos. Respirei fundo e perguntei, quase num sussurro: se eu entrar, eu volto? O silêncio foi tão longo que, por um instante, eu achei que não teria resposta. Então a voz falou: você não volta igual. Mas talvez, finalmente, seja você. Eu olhei para trás, por cima do ombro. O quarto, a sala, a cozinha, o sofá velho, as caixas ainda semi-abertas, aquela vida que eu estava tentando começar em cima de uma fundação cheia de coisas não resolvidas. Eu voltei a olhar para a escuridão. De alguma forma, eu já sabia qual decisão tinha tomado. Sem dar mais tempo para minha mente sabotar, eu dei um passo para frente. E outro. Quando o primeiro pé entrou na escuridão, um frio cortante subiu pela minha perna. Mas eu continuei.